No coração de uma madeira envelhecida, uma visão se desvela. 3 figuras, serenas e imóveis, convidam o olhar a repousar e a alma a mergulhar no mistério. Elas não falam, mas cada contorno, cada cor, é uma voz que sussurra. Entre. Há espaço à mesa. O pincel de Andrei Rublev não buscava apenas beleza, buscava o invisível, o inominável. Nesta imagem não vemos apenas tinta e madeira, vemos uma porta, uma janela, que não apenas reflete o divino, mas o deixa transbordar. O que vemos é um convite, o que sentimos é uma presença, e o que ouvimos, no silêncio desta visão, é uma pergunta eterna. Você ousará entrar? Como mistério para o qual aponta, essa imagem é inesgotável em suas riquezas. Cada detalhe possui diversas camadas de significado. Neste vídeo seguirei a análise de Paul Evdokimov, publicado no livro The Art of the Icon, A Theology of... além dos insights do padre Gabriel Brunge em The Rublev Trinity e um texto organizado por Peter Kwasniewski. Meu objetivo é explicar as principais características desse ícone, a fim de que sua mensagem nos acompanhe em nossas orações dirigidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, o que vemos no ícone? Seria um retrato da própria Trindade? É evidente que não. O mistério do Deus invisível não pode ser retratado pelo homem. Apenas o Cristo encarnado pode ser retratado em sua aparência carnal. O Espírito pode ser representado em forma de pombo e de chamas, mas o Pai jamais veio ao mundo numa missão visível. Ademais, a própria Trindade só pode ser retratada por meio de metáforas que apontam para ela, como a própria pomba. Em vez disso, vemos uma imagem criada da Trindade, a saber, a teofania narrada em Gênesis 18, chamada Hospitalidade de Abraão. Na história bíblica, 3 peregrinos misteriosos visitam Abraão, que pelo juramento de Mamre os acolhe em sua tenda, sacrifica um novilho para lhes preparar uma refeição e põe a comida diante deles sobre uma mesa. Um texto litúrgico oriental diz sobre essa história: Bem-aventurado Abraão, vistes e recebestes a divindade, una e trina. Na tradição iconográfica, havia muitas representações prévias dessa cena, as quais davam a Abraão e a Sara papéis importantes. Rublev, porém, os omite completamente. A própria ausência deles no retrato convida-nos a penetrar ainda mais no ícone e a passar a um segundo nível. A eterna assembleia dos 3 tem diante de si a economia da salvação, o plano de Deus revelado na história. O significado da paisagem é alterado. A tenda de Abraão se torna o palácio-templo, o carvalho de Mamre, a árvore da vida. O cosmo é representado pelo esboço de uma tigela posta sobre o altar. Nela está a cabeça de um novilho, oferecido como alimento, o sacrifício eucarístico para a vida do mundo. O fato de o altar e a tigela representarem o cosmo é enfatizado pelas 4 quinas do altar e pelo pequeno retângulo preto sobre ele, o que nos lembra os 4 pontos cardeais. Por ser transcendente e inacessível, só é possível insinuar como é a vida interior da Trindade. Ainda assim, Rublev encontra formas de apontar para ela, seguindo a tradicional verdade de que a economia da salvação deriva das processões das pessoas no interior da divindade e, de certa forma, as reflete. As 3 pessoas aparecem conversando, provavelmente sobre o seguinte versículo do Evangelho de João: Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Deus é amor em si, em sua essência trinitária, e seu amor pelo mundo é o reflexo de seu amor trinitário, a continuação ou extensão deles até os âmbitos mais distantes do ser. O dom de si ofertado por Deus nunca surge ou resulta de uma perda ou falta. Ao contrário, trata-se de um derramamento da superabundância de seu amor. Esse dom de si é representado pela tigela, que podemos interpretar como um poço que nunca seca. O mistério do Deus invisível não pode ser retratado pelo homem. A Trindade só pode ser retratada por meio de metáforas que apontam para ela. Os anjos estão reunidos em torno da refeição divina. Ainda que seja a cabeça de um novilho, segundo a história narrada em Gênesis, recordamos imediatamente o cordeiro, a respeito do qual o Apocalipse diz o seguinte: o cordeiro tem sido imolado desde a origem do mundo. O amor, inclusive o sacrifício e a imolação que fluem dele, precederam a criação do mundo e são sua origem. Os 3 anjos estão parados. Em cada um deles, a suprema paz do ser, mas ao mesmo tempo, cada um está inteiramente presente para o outro. Veja como a imagem do Filho, no centro, e a do Espírito Santo, à direita, curvam suas cabeças de modo delicado e gracioso para sua origem comum, o Pai, à esquerda, que por sua vez olha fixamente para eles. Isso faz sentido, pois tanto o Filho quanto o Espírito Santo procedem do Pai. Porém, esse repouso também é movimentado, que começa com o pé do anjo estirado à direita e continua até sua cabeça inclinada. Passa pelo anjo do meio e empurra o cosmo, a rocha e a árvore. O movimento termina na posição vertical do anjo à esquerda, onde entra em posição de descanso, como se estivesse num recipiente. Ainda assim, o movimento circular continua com os pés da figura da esquerda, os quais se estendem em direção à figura da direita, completando assim o círculo e mostrando que esse movimento é contínuo, sempre aparece novamente, e o círculo não é rompido. Junto desse movimento circular, cuja conclusão ordena o trabalho inteiro, assim como a eternidade ordena o tempo, temos o movimento vertical do templo e dos cetros. Estes designam a aspiração do criado pelo incriado.
do terreno pelo celeste, no qual todo movimento ascendente tem sua conclusão. Talvez possamos dizer que vemos nesses dois movimentos a ágape, ou o amor oblativo, e o eros, o amor ardente, aquele brotando de uma abundância já possuída, este surgindo de uma necessidade de ser preenchido. A forma como Rublev pinta os anjos mostra-nos sua unidade e igualdade. Um anjo poderia ser trocado pelo outro. Desta forma, ele confessa a igualdade e a identidade essencial das três pessoas divinas. A diferença entre eles vem da atitude pessoal de cada um em relação aos outros, embora não haja repetição ou confusão. O ouro, brilhante nos ícones, designa a natureza divina, sua superabundância. Infelizmente, o folheado desse ícone de 1425 já se desgastou, mas ainda é possível ver onde ele se encontrava nas auréolas. As asas ampliadas dos anjos envolvem e cobrem todo. O contorno interno de todas as asas, um azul delicado, acentua a unidade e o caráter celeste da natureza divina. Um único Deus e três pessoas perfeitamente iguais. É isso o que expressam os cetros e os tronos idênticos. São sinais do mesmo poder real de que cada anjo é dotado. Suas roupas são parecidas, embora a cor seja diferenciada para ressaltar a distinção das pessoas. A cor que possuem em comum é um azul intenso. O anjo que representa o Pai, à esquerda, usa uma túnica de cor púrpura suave, tendendo à invisibilidade. Ele é totalmente invisível para nós. O resplendor de sua personalidade está quase completamente velado. Repare-se como seu quiton azul está escondido. A casa que aparece bem atrás dele aponta para o Pai. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. O anjo que representa o Filho veste um quiton de cor púrpura, escura, decorado com duas faixas douradas. Apenas uma é visível, representando as duas naturezas, uma visível e outra invisível. E por cima do quiton traja uma clâmide de um profundo azul ciano. O encarnado é retratado como rei e profeta. A realeza é simbolizada pela túnica púrpura, a profecia ou revelação de Deus pelo manto azul ciano. Porque no Filho a glória de Deus nos foi revelada, e os discípulos a viram e deram testemunho dela. A árvore que aparece atrás do Filho simboliza a árvore da vida, o madeiro da cruz, pois como ensina São João, a paixão é a hora em que o Filho manifesta a glória de Deus. O anjo que representa o Espírito veste sua clâmide de modo que o braço esquerdo fique livre. Repare-se que o anjo que representa o Filho veste a clâmide de modo que o braço direito fique livre. Isso é uma referência ao ensinamento de São Irineu de Lyon, que diz que o Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai, por meio das quais ele opera tudo. A clâmide do anjo Espírito é verde claro, a cor litúrgica usada no tempo de Pentecostes do rito bizantino e no tempo depois de Pentecostes na igreja ocidental, pois é a cor da nova vida, da vida renovada no Espírito, que é o Senhor que dá a vida. O solo, sobre o qual estão todas as figuras, também é verde claro. Atrás desse anjo aparece uma rocha, símbolo da terra, cuja face é renovada pelo Espírito, como diz no Salmo 103. Embora a idade do ícone torne difícil discerni-lo, há evidências de que Rublev pintou a rocha dividida em duas partes, para fazer referência à rocha dividida pelo cajado de Moisés, fazendo a água viva brotar para as pessoas sedentas. Cristo interpretou os fluxos de água viva como o Espírito Santo, mas assim como o Filho e o Espírito são inseparáveis, também são recíprocos os seus símbolos. A árvore verde, acima do Filho, também é um sinal da vida dada pelo Espírito, e a rocha, acima do Espírito, é também um sinal do Cristo, a rocha espiritual. O Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai, por meio das quais ele opera tudo. Muitas outras características dessa obra-prima são dignas de nota. Os corpos dos anjos são 14 vezes maiores do que suas cabeças em comparação com a diferença de tamanho entre corpo e cabeça nos seres humanos, 7 vezes. Esse prolongamento reforça seu caráter etéreo e sobrenatural. As asas dos anjos e o modo esquemático como é tratado o campo passam imediatamente a impressão de imaterialidade e ausência de peso. Os pés dos anjos repousam sobre lajes, que nos lembram o túmulo vazio no ícone da ressurreição. Não há sombras, nenhum elemento reflete a luz natural. Ao contrário, cada um emite sua própria luz, que brota de raízes secretas. É como se estivéssemos olhando por meio de um espelho a própria fonte da luz, na qual não há mudança nem mesmo aparência de instabilidade. Como todos os ícones bizantinos, este usa a perspectiva invertida. As coisas mais distantes são maiores ou, ao menos, não diminuem, a fim de abolir a distância e a profundidade em que tudo desaparece no horizonte. Trata-se de um horizonte marcado pela plenitude do ser, não pela diminuição dele, já que o horizonte aparece para uma perspectiva egocêntrica. As figuras estão próximas e quase se levantam da tela, e isso é feito para mostrar que Deus está aqui em todo lugar. Necessariamente, a perspectiva também convida o espectador, que é o ponto de fuga, a entrar na pintura. Há uma quarta cadeira projetada, implícita à espera de você por toda a eternidade, para que você tome assento e ocupe um lugar na mesa dos três e faça parte da graça divina.